Já imaginou esse clássico sem esse icônico assobio? Pois é, em meio a acusações de espionagem e de tentar derrubar a União Soviética, a música quase foi lançada sem ele. E tudo isso acontecendo bem no auge de um dos maiores conflitos que esse mundo já viu. Eu sou o Guilherme e hoje vou revelar para você a história por trás da música Wind of Change do Scorpions aqui no canal Decifra Hits. Wind of Change se tornou um hino instantâneo assim que o disco chegou às prateleiras. Não há quem não a reconheça logo nas primeiras notas daquele icônico assobio na introdução. E além de dominar as paradas de sucesso da época, o hit apresentou um marco na carreira dos Scorpions, se tornando o maior sucesso da banda. E estamos falando de um grupo que já tinha 25 anos de estrada e que tinha no currículo outros hits como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You e No One Like You. O segredo do sucesso de Wind of Change se deve à sua melodia marcante e, principalmente, à sua letra carregada de mensagens de esperança que deu voz àqueles que sofriam durante um dos eventos geopolíticos mais impactantes do século XX, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. E por ser uma banda de rock alemã formada em 65, os integrantes dos Scorpions viviam em meio a toda aquela tensão política que fervilhava da Alemanha dividida. E antes mesmo da queda do Muro de Berlim, a banda passou por um emocionante evento que os impactou profundamente e foi a maior inspiração para compor o Wind of Change. Em agosto de 89, no Lenin Stadium em Moscou, aconteceu o Moscow Music Peace Festival, um evento de 2 dias que ficou conhecido como Woodstock do hard rock. O festival acabou se tornando um marco na história da música por alguns fatos bastante simbólicos. Aquela foi a primeira vez que bandas de rock ocidentais conseguiram permissão para se apresentar na capital soviética, o que acabou atraindo um público imenso de 100 mil pessoas, e as apresentações foram transmitidas simultaneamente para mais de 50 países. Nesse festival histórico, os Scorpions fizeram um show memorável e compartilharam o palco com outras grandes lendas do rock, como Ozzy Osbourne, Bon Jovi e Motley Crue. E depois de ter participado dessa experiência, o vocalista Klaus Meine, que cresceu numa Alemanha dividida pela União Soviética, parece ter encontrado a verdadeira fonte de inspiração para compor Wind of Change. Não éramos apenas uma banda cantando sobre essas coisas, nós éramos parte delas. E se Klaus Meine se inspirou naquele evento para escrever uma das maiores obras-primas do rock, foi porque ele sabia a importância de aproveitar cada oportunidade para construir o seu próprio sucesso. E se você também sabe a importância de lapidar o seu próprio potencial, a nossa parceira EBAC está com uma mega promoção que vai te ajudar bastante nisso. Nesse mês de novembro, a EBAC garante até 60% de desconto em todos os cursos. Isso mesmo, é a promoção EBAC Garante. E assim como eu garanto trazer só conteúdo de primeira aqui no Decifra Hits, a EBAC te garante a melhor experiência de aprendizagem em mais de 150 cursos, todos com professores super qualificados que irão te garantir uma tutoria personalizada através de uma plataforma de ensino 100% online, que vai permitir que você estude na hora e no lugar que você quiser. E sabe o que é o melhor? Além do descontão de até 60%, se você comprar qualquer curso, a EBAC garante te dar um curso adicional de brinde. Bom demais, né não? Mas lembra de conferir qual é o curso bônus, pois cada semana vai ser um curso diferente. Dentre as várias opções na EBAC, um curso incrível é o de edição de filmes, que vai te ensinar a criar verdadeiras produções cinematográficas, uma habilidade que está com uma forte demanda no mercado digital. No site você consegue ver o relato de outros alunos e o salário médio que, no caso de um editor de filmes, chega a R$6.000 por semana. Mas agora se liga na cereja do bolo. Além do curso adicional gratuito e do 60% de desconto, você ainda consegue mais R$200 de desconto em qualquer curso. É só usar o nosso cupom exclusivo HITS200. É isso mesmo, é tudo cumulativo. É tanto desconto que não dá para perder essa oportunidade, né? Então aponta para o QR Code na tela ou clica no primeiro link da descrição e aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Voltando para o vídeo, uma das primeiras partes da música que surgiu foi justamente o trecho mais emblemático da canção, o assobio.
O empresário da banda, que foi um dos organizadores do festival, declarou que Klaus começou a assobiar a melodia de Wind of Change logo depois do evento, ainda no ônibus da banda. No dia seguinte, ele já tinha praticamente a música toda pronta. E olha que Klaus geralmente só focava nas letras e raramente fazia composições completas. Dessa vez, ele não só chegou com quase tudo pronto, como também chegou com o maior hit da banda. Só que o icônico assobio não foi aceito no início, e ele foi retirado logo de cara da canção. O que aconteceu foi o seguinte: os outros integrantes da banda não gostaram do assobio, pois achavam que não combinava em nada com o som deles. A gravadora foi na mesma pegada, e também torceu o nariz para a ideia de Klaus. Com a negativa da maioria, eles começaram a trabalhar na canção, tentando simular o assobio de outras formas. Testaram com a guitarra, com os teclados, com os violões, mas nada ficava bom. E depois de muita insistência, eles acabaram percebendo que, sem o lendário assobio, a música não seria a mesma. Ainda bem, né? Porque só esse assobio já desperta mais emoções na gente do que muita música inteira por aí, né não? E assim como um simples assobio foi decisivo para esse clássico conquistar o mundo, seu like também é fundamental para esse vídeo chegar em mais pessoas. Então já clica aí no joinha que não custa nada para você e significa demais pra gente, beleza? E uma das coisas mais brilhantes é que Scorpions conseguiu manter uma progressão de sentimentos única nessa música, tanto na melodia quanto na letra. Juntas, elas conseguem expressar perfeitamente o desejo de esperança e principalmente de união fomentado pelo festival de música, e pelo qual as pessoas daquela nação dividida tanto aguardavam. Logo nas primeiras linhas de Wind of Change, Klaus descreve um momento único. Eu sigo pelo Moskva até o Gorky Park. Essa parte faz referência a um passeio de barco que eles fizeram pelo rio Moskva em direção ao Gorky Park, que é um parque real na cidade de Moscou, e também o nome de um dos grupos russos que se apresentaram no festival. No barco, os Scorpions estavam junto com outras bandas do festival, com alguns jornalistas e com diversos soldados do Exército Vermelho. Esse encontro foi simbólico para Klaus, que declarou numa entrevista: "É como se o mundo inteiro estivesse no mesmo barco, falando a mesma língua, a música." Uma noite de verão em agosto, soldados passando, ouvindo o vento da mudança. Durante o show dos Scorpions no festival, todos os soldados e a segurança do local se voltaram para o palco, e num misto de euforia, insatisfação e desabafo, eles jogaram seus caps e jaquetas para o ar. O vocalista disse que, durante a apresentação, ele conseguia sentir o mundo mudando bem ali na sua frente. E foi esse sentimento de esperança que ele buscou expressar nessa música. O mundo estava mudando, e de alguma forma, Klaus captou essa vibração, disse o guitarrista Rudolf Schenker. Conforme a música vai tocando, os vocais de Klaus e a progressão dos acordes despertam algo verdadeiro e traz uma sensação de que alguma coisa muito boa tá chegando. Deve ser por isso que essa canção embalou muitos casais apaixonados que não faziam ideia sobre o que realmente era essa música. Na verdade, isso só revela a genialidade da banda Scorpions, que conseguiu transmitir os sentimentos muito além das palavras. E quando continuamos observando a letra, a mensagem se completa. O mundo está se aproximando, e alguma vez você já pensou que poderíamos ser tão unidos como irmãos? O futuro está no ar. Posso senti-lo em todo lugar, soprando com o vento da mudança. Durante a música, a banda vislumbra uma Alemanha onde a divisão e os conflitos serão apenas a memória de um passado sombrio que jamais deverá retornar. Esse sentimento é perfeitamente traduzido nos versos. Caminhando pela rua, e as lembranças distantes estão enterradas para sempre no passado. Tem uma frase nessa música que muita gente não entende muito bem, porque tem uma palavra que não é muito comum. Deixe sua balalaica cantar o que a minha guitarra quer dizer. Balalaika é um instrumento típico da Rússia, que talvez você tenha até visto, mas não soubesse o nome, assim como eu. Ou seja, aqui é apenas uma metáfora expressando o desejo de união e esperança que permeia toda a música e que chega ao seu ápice no refrão, onde o vocalista idealiza o dia mais aguardado pela nação naquele momento.
me leve até a magia do momento em uma noite de glória em que os filhos do amanhã sonham no vento da mudança. Em novembro de 89, apenas 3 meses depois daquele festival em Moscou, aconteceu finalmente a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim. E quando o disco Crazy World foi lançado no ano seguinte, a identificação das pessoas que tinham acabado de vivenciar tudo aquilo com a mensagem transmitida em Wind of Change foi imediata. Aquela música carregada de mensagens de esperança se tornou uma ponte com o fim da União Soviética. Além disso, o videoclipe, dirigido por Wayne Isham, conhecido por seu trabalho com artistas do calibre de Metallica, Michael Jackson, Pantera, entre outros, utiliza imagens da derrubada do Muro de Berlim, o que fez a música ser diretamente ligada aos eventos históricos. Há também quem acredite que a música não só retratava os acontecimentos, como também foi encomendada. O jornalista americano Patrick Keefe afirmou ter informações que sugerem uma colaboração entre os Scorpions e a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e lançou um podcast de 8 episódios sobre o tema. A teoria propõe que a música foi escrita com o propósito de influenciar a queda da União Soviética. Essa teoria maluca foi refutada pelo próprio dono da canção. Numa entrevista ao programa Fantástico, o vocalista disse, entre risos, que é um compositor, um músico e não um espião, mas que no final das contas, o podcast acabou promovendo ainda mais a música. Ao longo dos anos, os Scorpions também gravaram a música em diversos idiomas diferentes, incluindo o russo. Para eles, era mais do que justo traduzir a ideia para o povo que inspirou o hit. Além disso, os lucros dessa versão foram destinados a uma instituição de caridade para crianças russas. Recentemente, em 2020, eles lançaram um box comemorativo de 30 anos do álbum Crazy World, que, além do disco e de um livro contendo fotos inéditas do festival em Moscou, também inclui um pedaço tombado do Muro de Berlim. Legal, né? Wind of Change se tornou um ótimo exemplo de como a música pode transcender barreiras. Algo assim mostra que a música é uma ferramenta muito forte para construir pontes. E é isso que sempre tentamos fazer. Vindo da Alemanha, com 2 guerras mundiais no currículo, vimos a chance de fazer algo bom com a música. Acredito que Wind of Change fez algo bom, disse Klaus. E além de se tornar um dos singles mais vendidos da história, Wind of Change entrou para a lista dos maiores clássicos do rock, assim como a canção Hotel California, onde a banda Eagles, ao invés de idolatrar a Califórnia, como a maioria dos artistas faziam na época, resolveu expor o lado sombrio por trás de todo o glamour de Hollywood. Para entender melhor essa história, é só clicar nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!